mensagem de hoje diz assim: o melhor representante político. Será um desejo distante? Será uma irrealidade constante? Seria isso possível? Deus sabe, né? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, né? Essa passagem aqui, nós sabemos que é o momento que Samuel, enviado por Deus, Samuel, profeta, enviado por Deus, à casa de Jessé, o belemita, pai de Davi, foi para ali com a missão de ungir o novo rei de Israel. O próprio Samuel, o homem de Deus, se deixou levar pela aparência dos filhos de Jessé. E Deus falou ao coração dele que ele não fosse levado pela aparência, porque Deus vê pelo coração diferente do homem que olha a aparência. Nesse entendimento, nós vamos orar, pedindo a direção de Deus para esse momento, para os nossos corações. Senhor, no nome de Jesus, nos orienta, Pai, acerca daquilo que nós devemos buscar para que nós possamos fazer boas escolhas, e fala, Pai, aos nossos corações aquilo que é importante nesse momento para o nosso viver. É o que eu te peço, ó Pai, e te agradeço no nome santo de Jesus. As nossas escolhas hoje trarão resultados amanhã, e esses resultados podem ser de alegria, paz, tranquilidade, prosperidade, ou de amargura, sofrimento, peso, dependendo das nossas escolhas de então. Então devemos fazer boas escolhas, mas a pergunta é: como fazer tais escolhas? E eu digo que nós devemos ter os pés no chão e os nossos corações voltados para Deus, para que Deus nos oriente acerca daquilo que nós devemos fazer. Devemos fazer a nossa parte acerca de buscar as informações devidas e pedir orientação a Deus, os pés no chão, repetindo, tendo conhecimento de todas as informações possíveis sobre os candidatos, e os nossos corações voltados para Deus, porque é do alto que vem o direcionamento que nós todos precisamos para tomar as decisões certas da nossa vida, principalmente nesse momento de escolha política. A palavra de Deus fala em Provérbios 16, versículo 9, em seu coração o homem planeja, mas é o Senhor que determina os seus passos, né? Provérbios 16, 9 fala a esse respeito. Bom, a realidade da qual nós vivemos no mundo de hoje, o mundo todo praticamente está corrompido. O mundo hoje anda de mal, está mal e vai de mal a pior por conta das autoridades políticas, muitos corrompidos acerca dos seus entendimentos, das suas ganâncias, daquilo que querem fazer, que querem possuir, que querem governar, que querem oprimir, que querem para si, e acaba que trazem resultados
desastrosos para todo mundo, botando em risco a vida de todo mundo e trazendo opressão para muitas pessoas. A corrupção, ela não é algo de agora, ela é algo de muito tempo. E eu quero fazer uma leitura bíblica aqui para que nós possamos ter um entendimento de muito tempo onde vem a corrupção. Sabemos que desde a criação do mundo, ali o homem já se corrompera. Porém, eu quero trazer uma leitura bíblica aqui em 1 Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, nós vamos ler quase todo o capítulo, para que nós possamos entender acerca de como o risco de uma corrupção, ela nasce, deixa as pessoas suscetíveis a isso, direcionada nesse tema de escolhas dos nossos representantes políticos. 1 Samuel capítulo 8, a palavra de Deus diz assim, deixa eu só abrir aqui minha leitura, logo no início, diz assim o texto, que quando Samuel, profeta de Deus, ficou idoso, nomeou os seus filhos para serem juízes sobre Israel. Lembrando que Samuel, o profeta de Deus, foi praticamente o último juiz aqui sobre o povo de Israel. Mas, ficando idoso, ele nomeou os seus filhos para serem juízes sobre Israel. Quem eram os filhos dele? Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba. Mas olha o versículo 3, olha só o que diz. Mas não eram como seu pai, eram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Parece que isso aqui não é novidade para nós. Isso acontece muito no nosso meio. Versículo 4. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Bora ver o que está acontecendo, isso não pode continuar. Então, olha só o que eles disseram, versículo 5, olhe, o Senhor está idoso, e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nós, como ocorre com todas as outras nações. Olha só o risco aqui, os juízes, as autoridades, chamaram Samuel, já colocaram ele de canto, dizendo que ele estava idoso e seus filhos não eram bons governantes, realmente não eram, mas eles queriam outros governantes conforme as outras nações, que eram corruptas, eram nações ímpias, mas eles queriam um rei como as outras nações. Então Samuel não gostou do que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. E o Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a vocês, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. E é verdade, quando a gente deixa de buscar orientação de Deus, quando a gente deixa de seguir os preceitos de Deus, a gente não deixa de seguir os nossos governantes pessoais, mas sim a Deus, nós devemos buscar sempre a orientação de Deus. Versículo 10, Então Samuel transmitiu a advertência do seu povo, do Senhor ao seu povo que lhe pediram um rei, e ele disse: olha, este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará os seus filhos para servir em seus carros de guerra, e como seus cavaleiros, os fará correr à frente dos carros deles. Ou seja, eles vão usar o filho de vocês, estão lá e vão usar os filhos de vocês para que vão adiante, na linha de frente. É eles que vão estar expostos, correndo risco de vidas. Versículo 12, colocará alguns como generais e capitães de seu exército, e obrigará os outros a arar os seus campos e a fazer as colheitas, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Escravidão,
Versículo 13: tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, a assar pão e a fazer perfumes para eles. Tomará de vocês o melhor dos seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos servos dele. Tomará 1/10 da sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre os seus oficiais e servos. Tomará os escravos e as escravas e o melhor do gado dos jumentos para uso próprio. Exigirá 1/10 dos seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. E quando esse dia chegar, vocês lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Por quê? Porque o povo quis que Samuel direcionasse um rei para eles, né? Então, veio o alerta de Deus para eles, mas eles não queriam saber. É o que diz o versículo 19. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. E mesmo assim, disseram: queremos um rei. Né? Queremos um rei. Versículo 20. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. O nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas suas batalhas. Samuel, mais uma vez, repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito. E o Senhor lhe respondeu: faça o que eles pedem, e lhes darei um rei. E então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem cada um para a sua cidade. E assim, a partir do próximo capítulo, começa então a fazer o contato com Saul, que seria o primeiro rei, e vem toda aquela história desastrosa de um rei desobediente e tudo mais, que trouxe opressão e problema para a nação, até que chega o momento que Deus direciona Samuel para que vá até a casa de Jessé, o belemita, para que ali viesse a ungir o novo rei de Israel, um rei segundo o coração de Deus. Quer dizer, se a gente for no detalhe dessa história, a gente vê muitas coisas, né? Samuel trouxe a advertência aqui, o povo disse: olha, nós não queremos saber disso, a gente quer seguir isso aqui. Então, já que o povo quer, Deus permite, mas é como eu falei, as escolhas de hoje vão trazer as consequências de amanhã. Portanto, tendo o pé no chão, os pés no chão e os corações voltados para Deus, nós temos que buscar as orientações de vida daquilo que nós possamos ter como informações acerca dos candidatos, e devemos orar a Deus para buscar essa orientação, buscar de Deus essa orientação para saber se é certo ou errado, porque de repente eu posso me agradar de alguém, eu posso dizer: poxa, esse é o candidato, mas será se é verdade? Eu devo buscar então a orientação de Deus para saber se aquele é o candidato. Então, tendo os pés no chão, nós podemos fazer essas escolhas, buscando as orientações. No site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem um artigo, um pequeno artigo, que resume algumas informações importantes para nós. E muitas das vezes a gente passa desapercebidos, diz assim, acerca disso. Ele diz assim: é comum, em época de eleições, que os meios de comunicação dediquem-se a publicar matérias sobre as mais variadas fórmulas para que o eleitor deva usar nessa hora de decidir em quem votar. Todas as ideias são interessantes, algumas simples e outras nem tanto. Assim, aproveitando a oportunidade, elegemos aqui alguns critérios que devem ser levados em conta para escolher um candidato. Primeiramente, o eleitor deve identificar quais valores julgar mais importantes e quais valores quer ver que os seus representantes venham a defender. E isso é importante porque, geralmente, escolhemos um candidato por afinidade, ou seja, aquele que tem os valores iguais aos nossos. Em teoria, não há nada de errado nessa escolha. Aliás, é improvável, se não impossível, alguém votar
em quem defende valores opostos aos nossos, né? Contudo, o eleitor deve esforçar-se para escolher candidatos que tenham preocupações universais, ou seja, preocupações que dizem respeito ou são aplicáveis a todas as pessoas e não só a um pequeno grupo. Para saber o que o candidato pensa, o eleitor deve conhecer a carreira dele, assim como a sua atuação profissional, o seu histórico de vida, a sua postura ética, a sua conduta diante da sociedade. Se o discurso do candidato não condiz com a sua atuação em outros momentos da vida, isso é um indício de que ele pode estar mentindo. Em seguida, é preciso analisar as suas propostas, o partido do qual ele está afiliado e quem são os seus correligionários. Além disso, é preciso ver se as suas promessas são viáveis e compatíveis com o cargo que ele pretende ocupar. Promessas genéricas do tipo, eu vou criar milhares de empregos, são muito fáceis de fazer e, obviamente, são inviáveis de cumprir. Informação das mais importantes é saber quem são os financiadores do candidato, pois as pessoas e empresas que financiam as campanhas eleitorais têm interesse que nem sempre se coadunam com os interesses da coletividade. Muito embora não dê para ter certeza de que o candidato mais preparado cumprirá suas promessas, mesmo que as viáveis, é possível reconhecer e descartar o político falastrão e despreparado. E para obter as informações sobre os candidatos, devemos ficar atentos às notícias, jornais, revistas, propagandas eleitorais vinculadas no rádio e na televisão, pesquisas e debates e os seus concorrentes. Dessa forma, é possível saber se o candidato já esteve envolvido em algum escândalo, que ele tenha realizado nos mandatos anteriores e avaliar as suas propostas. Todos os meios de veiculação de informação são válidos, contudo, atualmente, a melhor ferramenta para auxiliar o cidadão é a internet, pois nada escapa à rede mundial de computadores. Nas páginas dos órgãos do Legislativo, da Justiça Eleitoral e de algumas ONGs, ou simplesmente em site de busca, é possível obter as informações sobre os candidatos políticos. E é verdade, na atual realidade, os candidatos que hoje estão expostos na internet, hoje o que eles falam, facilmente a gente pode ver o que contradiz a eles no passado, do que eles falaram, né? Hoje eu vi uma fala do Lula, se eu não me engano, no dia 18 de setembro, falando que em dado momento da vida dele andava armado. Ele andava armado e fazia não sei o que, a sua proteção, andava com as balas no bolso e tudo mais, né, dizendo que andava protegido porque o lugar onde andava é perigoso demais. E no dia 4 de setembro ele dizia, eu nunca tive uma arma e nem vou ter nunca no meu... Quer dizer, atacando outros candidatos, ou seja, contradizendo o que ele disse no dia 18. Quer dizer, a internet, a rede de computadores está aí para isso, né? Para desmascarar, porque fica registrado. Então, fica muito fácil da gente buscar essas informações. Tendo os pés no chão, devemos agora voltar o nosso coração para Deus para saber qual é a orientação de Deus, porque só Deus nos diz como escolher melhor os nossos representantes políticos. Então, uma coisa muito importante que nós devemos entender é quais são as propostas que o candidato deve desenvolver. Então, eu relacionei aqui, eu vou falar de maneira muito rápida,
5 valores espirituais que o candidato deve ter, né? Valor de justiça. Primeiro, Salmos número 11, versículo 7. Eu não vou ler o versículo, senão vai ficar, depois eu passo a referência para vocês. Valor de justiça, Salmos 11, versículo 7. Valor da verdade, João 8, 32. Valor de obediência, João 14, 15. Valor de honestidade e lealdade, Oséias 12, versículo 6. E valor de gratidão, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Então, é Deus que nos dá as orientações devidas, e a gente vai verificar se aquele candidato defende esses valores, se ele vive esses valores, porque ele pode querer defender os valores espirituais, mas pode não ter esses valores espirituais. Então, aí já é um indício de risco, né? Aquele que diz que e quer defender, mas não vive, é um risco muito grande, né? Então, se é só Deus que nos faz, que nos diz como escolher o candidato, então o que é que nós devemos saber então? Primeiro, ao escolher o melhor representante político, nós devemos ter algumas coisas em mente do que normalmente acontece. Primeiro, umas orientações para nós e depois algumas coisas com relação aos candidatos. Primeiro, nós devemos evitar discussões. Não devemos nos envolver em discussões políticas. Nós, como homens e mulheres de Deus, não devemos nos envolver em discussões políticas. Evite discussões. Tito, capítulo 3, versículo 9, diz assim: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Amados, se nós temos as nossas escolhas, e se tem outros eleitores que visivelmente levantam a bandeira por candidato A, candidato B, eu não vou discutir com essa pessoa. E não vou dar abertura para que ela também venha discutir comigo. Eu tenho o meu e pronto. No meu caso, eu não exponho. Não interessa para ninguém, né? Não interessa para ninguém. Eu penso assim, não sou contra quem se expõe, de jeito nenhum, tá? Mas eu não me exponho e eu fico na minha. Se alguém vier me pedir conselho, se eu ver que alguém está em dúvida, eu posso dar uma orientação, né? Posso dar uma orientação. Mesmo assim, ainda dou orientação genérica. Ore e veja se o candidato tem isso, e fica visível em quem escolher, né? Mas discussão não. Discussão por política nós não devemos fazer, porque não leva a canto nenhum e muitas das vezes cai para um campo muito perigoso, do qual nós podemos perder o controle e assim não dar um bom testemunho. Outro, ao escolher o melhor representante político, não se corrompa, tá? Não se corrompa. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se agora novamente nelas enredados e por elas dominados, então o seu estado é pior do que o primeiro, pior do que o princípio. O que é que ele está dizendo aqui? Uma vez que nós, antes, sem o conhecimento de Deus, vivíamos uma vida ímpia, uma vida sem Deus, sem orientação divina, sem os princípios morais, sem princípios algum, vivíamos como vive o mundo, em pecado, e vivíamos de qualquer forma, né? Nesse momento, o que muito acontece é que aquele candidato A, candidato B, oferece vantagens ou tentam comprar os votos, oferecendo quantias de dinheiro para comprar o voto de outras pessoas, oferecendo
objetos materiais diversos, dentadura. Quem nunca pediu uma dentadura aqui, né? Quem nunca pediu tijolo? Quem nunca pediu areia? Quem nunca pediu uma facilidade, né? Eu lembro que no meu tempo que eu não tinha Deus, eu lembro que uma vez eu ainda fui atrás de um político pedir alguma coisa. Quem aqui nunca fez isso, levante a mão, então atire a primeira pedra. Isso é até coisa isso é até coisa parece cultural, parece até cultural. Chegou a época política, o que eu mais ouvia falar, disse, rapaz, eu estou precisando de uma dentadura, né? O cara, chegou a época política, eu disse, rapaz, eu estava precisando construir aquele muro, eu estava precisando de 1 milheiro de tijolo, né? E já pensava no candidato chegar lá para pedir aquilo para ele, né? Eu fui candidato político, eu descia de manhã, onde eu morava, um apartamento, quando eu descia a escada, que eu abria a porta para dar na rua, tinha um monte de pessoas ali comigo, ali, querendo dinheiro para comprar remédio, dinheiro para descer, para transporte, dinheiro para isso, para comprar um gás, para pagar energia, para pagar água, para tudo mais, né? E eu ali falava com um e com o outro, entrava no correio, que eu estava de licença, depois descia para o comitê. Quando eu chegava no comitê, aquelas mesmas pessoas estavam com outros candidatos lá no comitê pedindo as mesmas coisas, né? Então, isso é muito arriscado. Então, o que a palavra de Deus está falando aqui? Olha, vocês agora são de Deus, vocês agora são de Jesus Cristo, vocês pertencem a outra nação, a nação celestial. Vocês agora devem dar bons testemunhos. Esse tipo de coisa não pertence àqueles que são de Deus. Devemos dar bons testemunhos. Não fica bem e agradável aquele que é de Deus, em época de eleição, bater na porta de político para pedir uma coisa ou outra. Não fica bem, de maneira nenhuma, tá? Então, não se corrompa de maneira nenhuma. Outro, ao escolher o melhor representante político, peça a direção de Deus. Peça a direção de Deus. Isso aí é lógico, né? Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração, e não dependa de seu próprio entendimento. Muito cuidado, muito cuidado. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não dependa do seu próprio entendimento. Porque aqui, agora há pouco, nós lemos as orientações do TSE, né? Nós vamos escolher candidatos por afinidade. E, de repente, a nossa afinidade, aquilo que nos leva a escolher outro candidato para as nossas afinidades, de repente, nós estamos errados. De repente, nós precisamos de uma orientação de Deus para mudar a nossa visão, para mudar a visão daquele que nós queremos escolher, que nós vamos escolher. Versículo 6, busque a vontade dEle em tudo o que fizer, a vontade de Deus, e Ele vai mostrar para nós o caminho que nós devemos seguir, as decisões que nós devemos tomar. Buscar a Deus. É como eu falei agora há pouco, nós podemos até nos engraçar com um candidato, podemos até achar que ele é o melhor candidato, mas vamos orar a Deus, pedir a sua direção, para que nós possamos fazer boas escolhas. Finalizando, nós temos que entender que Deus sabe de todas as coisas, Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. A palavra de Deus fala em Jeremias 29, versículo 11 e diante, porque eu sou o que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos para dar-lhes uma esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Esvaziar o nosso eu, do nosso eu, para buscar a Deus. Nós não podemos, é um risco muito grande de buscar a Deus cheios do nosso eu.
porque eu posso entender que essa alegria do meu coração, cheio do meu eu, talvez seja a vontade de Deus. Isso é um risco muito grande. Eu costumo, às vezes, receber jovens no gabinete. Aqui ainda não recebi, mas dos outros lugares que eu passei, recebi jovens que chegavam comigo e disseram: pastor, encontrei a pessoa do meu coração, movido pela paixão, eu sei que é de Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus, como tirar isso da cabeça da pessoa e pedir que ela vá buscar a orientação de Deus? Aí a pessoa insiste dizendo que é de Deus. A gente pega, faz uma rápida avaliação, uma busca a Deus, a gente vê que não é de Deus, a gente orienta a pessoa fica com raiva do pastor, deixa de vir à igreja, casa contra a vontade, orientação ou conselho do pastor, de Deus, da família, de outras pessoas, né? Casa, e depois que dá errado o casamento, vem para a igreja: pastor, ore por mim que o negócio está pegando. É complicado, né? Deus sabe de todas as coisas, nós devemos buscar a Deus de todo o coração, esvaziar do nosso eu, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto o recompensará no nome de Jesus. Peçam, Mateus 7, versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Porque qual de vocês, que o seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará a vocês boas coisas aos que lhe pedirem. Orar, pedir a Deus, buscar a orientação de Deus, para que nós possamos ter boas escolhas. Diante dessas orientações, das informações buscadas, buscar a Deus, nós temos que nos avaliar hoje, como é que nós estamos para tomar essas boas decisões. Primeiro, lembrar que nós somos cidadãos dos céus. Então, devemos buscar a orientação de Deus. Segundo, nos arrepender de qualquer erro praticado no passado e no presente acerca das escolhas e de procedimentos errados, né? Se eu agir de maneira errada, se eu dei um péssimo testemunho, Senhor, me perdoa. Terceiro, avaliar quais são os nossos candidatos. Quarto, guardar as nossas escolhas e somente compartilhar com quem tem dúvida ou venha nos pedir orientação, conselhos. E 5, se temos dúvidas ou certeza das nossas escolhas, devemos orar e pedir a orientação de Deus para que Ele confirme isso no nosso coração. Amém? Quero encerrar aqui com o versículo de Salmo 33, versículo 12, como é feliz a nação cujo Deus é o e cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. Esse versículo é interessante, porque como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e não esquecer que nós somos povo escolhido dEle, porém, Ele nos dá a orientação para fazermos tudo de maneira correta, e darmos bons testemunhos como cidadãos dos céus, da nova nação, a nação que Deus tem separado para nós. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos pelo teu cuidado, pelo teu favor, pelas tuas maravilhas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer. Pai, estamos prestes, ó Pai, a escolher os nossos representantes políticos, estaduais, federais, aqueles que vão estar
no âmbito legislativo, como também no executivo. Pai, no nome de Jesus, nos orienta, Pai, acerca das nossas escolhas. Que aquele que nós temos como certos, ó Pai, que achamos que são bons candidatos, que o Senhor nos oriente, Senhor, confirmando isso no nosso coração, para que nós possamos votar de maneira correta. E no nome de Jesus, ó Pai, nos perdoa, Senhor, se as nossas escolhas foram feitas, motivadas, ó Pai, por algo de interesse próprio ou do candidato. Não nos deixa, Senhor, cair no erro e permanecer, Senhor, no erro onde muitos, ó Pai, têm sofrido, vendido o seu voto, se deixado, ó Pai, manipular, e assim sofrem depois com as escolhas que fizeram, Pai. Não permita, Senhor, que isso venha acontecer, mas que nós tenhamos homens e mulheres, segundo o coração de Deus, tementes a Ti, ó Pai, que busque fazer o que é certo para trazer para nós a alegria, paz e tranquilidade, prosperidade sobre todos, ó Pai, é o que eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. E o povo diz: